os espíritos eles vão ter uma ascensão moral, uma força, um poder, e não vai precisar de usar da força bruta, mas a força espiritual que eles trazem, eles vão conseguir chegar em determinados locais, ajudar-nos, servir e controlar esses que ainda se encontram nessa condição ainda que ainda se comprazem na dor, no sofrimento alheio, em provocar, em ser o objeto do sofrimento alheio. Então, o Espírito de Verdade é muito claro, só vai sofrer por ter perdido o cargo aquele que era orgulhoso. Então, não é porque eu sou um gerente geral de uma multinacional que eu necessariamente, esse gerente, hoje esse vai sofrer, que chega lá é um andão. Né? A gente não sabe o que vai no coração de cada um. Né? Pode ser que ele tenha um coração ainda muito mais leve, muito mais brando, muito mais de auxílio do que aquele que é, por exemplo, o serviço geral da empresa. Então, a gente não pode ter esse julgamento de achar, mas ter a certeza que, chegando do outro lado, não vai importar o título que nós tenhamos, não vai importar aquilo que nós angariamos em termos de vida material. O próprio nome diz, vida material. Então, foi todos os títulos, se era homem, se era mulher, se era africano, se era brasileiro, se era presidente da República, se era um sumo sacerdote de alguma religião, ou se não tinha religião, ou se intitulava ateu, né? Ou dessa ou daquela denominação religiosa. Não é? Então não vai chegar lá, vai dizer, não, aqui agora vamos chegar os da Igreja Católica, aí vai continuar a hierarquia, assim como na Igreja Protestante, assim como o presídio de casa espírita. Então esse título vai ficar aqui, como tudo o que a gente plantou aqui, né? Agora o que a gente vai colher vai ficar aqui, porque a gente plantou nos corações das pessoas que estavam conosco. Vamos para a última questão. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tempo superior, o título nada vale, a superioridade real é que tem o valor. Então imaginemos que essa guerra, né, horrível que a Rússia está promovendo, então no campo de batalha provavelmente estão morrendo soldados das mais diferentes patentes, na verdade, tanto de um lado quanto do outro. Normalmente, os que morrem primeiro, os que morrem mais, são os das patentes mais baixas, os soldados. Mas se chegando do outro lado, o coronel, o comandante geral lá do batalhão, ele vai mandar ainda no soldado? Vai depender muito da situação em que o soldado parte. Tem algumas situações em que os livros retratam, em que os espíritos chegam no plano espiritual, né, e eles detinham uma patente militar. E quando se chega lá, ele olha e vê, cadê os meus soldados? Cadê os meus subordinados? Cadê aqueles que eu mandava? Cadê aqueles que estavam sempre dispostos a me obedecer? Independente da ordem que eu desse. Eles não estão mais. Porque o título de coronel, de tenente, de comandante, o que quer que seja na hierarquia militar, aqui ficou. A mesma coisa é o soldado. Mas, se o espírito ainda tão ainda atrasado, muitas das vezes ele continua seguindo os comandantes ainda. Muitos deles não perceberam que desencarnaram, que partiram para o outro lado. E eles se encontram ainda submissos,
recebendo ordens, acatando ordens, fazendo tudo aquilo que ele fazia enquanto encarnado. Às vezes, o próprio comandante também não tem consciência disso. Já presenciamos em reunião mediúnica situações assim, em que o comandante da tropa chegou lá e revoltado com a instituição porque tinha surrupiado todos os seus soldados. E ele tinha entrado na casa espírita, ele achava, né, que tinha entrado lá para pegar os soldados de volta, porque ele era comandante da infantaria tal, não sei o que, ele dava até o nome, e tinha centenas de homens seguindo ele. Então, o trabalho da espiritualidade, qual foi? Primeiro, esclarecer aqueles soldados, aqueles que tinham uma patente mais baixa, de que eles já haviam desencarnados, eles não precisavam mais lutar, não havia mais guerra, não havia combate mais a ser realizado, e que eles estavam em outra condição. E aí, quando ele olhou ao redor, cadê? Aí disseram, não, eles entraram tudo ali. Então, eles não têm consciência, né, do que da malha, de todo o fluido que existe em todas as casas espíritas. E aí ele pensa que entrou numa porta, na realidade ele foi trazido para conversar, para dialogar com a pessoa e para ver que não tinha mais patente, ele não era mais o chefe daquele pessoal. Todos já tinham desencarnado, não havia mais guerra, não havia mais, nunca há por que ele para que lutar, mas ainda não havia mesmo, porque todos eles já tinham sido direcionados, esclarecidos, e aí faltava ele. E às vezes o espírito está tão seguro naquela situação em que ele nem enxerga que sua roupa está estragada, está rota, mas ele se vê com todas as coisas penduradas, aquelas medalhas de conquistas, né, das patentes que ele conseguiu. Então, é um trabalho hercúleo da espiritualidade, de esclarecer essas pessoas. Então, as 4 perguntas, né, na noite de hoje, vêm nos convidar a não dar esse trabalho à espiritualidade, né? E não acharmos que nós somos superiores, né, porque nós temos uma denominação religiosa que nos esclarece. A gente tem um lugarzinho no céu, diferentemente das outras pessoas de outras denominações ou sem nenhuma denominação religiosa, de achar que nós, por termos essa ou aquela profissão, esse ou aquela situação financeira favorável, nos irá favorecer uma granja, uma casa para o lado, lá em nosso lar. Né? A gente vai para onde o nosso coração pedir, para onde as nossas ações levarem. E esperemos que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas boas obras nos levem a lugares confortáveis, a lugares em que a gente possa continuar a nossa jornada, continuar o trabalho que a gente começou aqui e vai se estender ainda por toda a eternidade. Continuar a distribuir o amor, a paz, a solidariedade, o perdão, a renúncia, de contribuir para melhorar a atmosfera fluídica do nosso planeta, não é? Então a gente está no meio dessa transição, a gente é copartícipe, eu dizia. A gente está colaborando para que essa transição aconteça. Com o quê? Com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente está fazendo do planeta Terra. O planeta Terra não é uma coisa isolada, é um organismo vivo, em que todos nós estabelecemos essas relações, todos nós estamos interconectados no mundo físico, no mundo espiritual. A gente não tem, se tivermos vivência para ver a dimensão espiritual dessa casa, que não é essa rua, não é esse quarteirão, não é esse bairro. Então, são várias acomodações em que os espíritos vêm, são tratados, são acolhidos, são recebidos, são esclarecidos.
Então, tudo isso, toda essa atmosfera depende de cada um de nós, né? Para que a gente não chegue no plano espiritual achando que a gente é superior, nem também achando que a gente é muito inferior. Estamos caminhando, mas se a gente pode caminhar um pouquinho mais, que nós nos empenhemos nisso. Nada, né, Júlio? Nós queremos agradecer, né, a oportunidade, agradecer o convite, trazer novamente um abraço do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, né, nossa casa co-irmã, vez por outra Rosinete está por aqui, hoje Gisele está lá falando conosco, e diz que Deus continue nos abençoando, nos iluminando, que todos nós possamos voltar para casa envoltos nessa paz, nessa luz, nessa harmonia que reina no nosso meio ambiente, que todos nós possamos ter uma noite de sono e de sonhos tranquilos, restauradores, renovadores, que possamos acordar no dia de amanhã, 20 de junho, mais fortalecidos para as dificuldades do dia a dia, tendo a certeza que Deus está conosco. Muita paz.